Por que tem preto no mundo? Ela se fez essa pergunta quando era muito novinha e hoje está aqui, entre outras coisas, para contar quais lições aquela menina ferida aprendeu até alcançar o estrelato. Com certeza a gente também vai aprender muito com essa história. Fique ligado, está no ar o Educação. Ela é cantora e compositora, nasceu em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, e foi criada na Vila da Penha, no subúrbio. É formada em letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e antes de decidir trilhar a carreira artística, trabalhou como manicure, fiscal do Detran, vendedora de produtos para panificação e auxiliar de escritório. Eu vou conversar com Tereza Cristina. Tereza, muito bem-vinda ao Educação, um prazer conversar com você. Olá, tudo bom, querida? Tudo jóia, graças a Deus. Tereza, eu quero começar te perguntando, aquela menina ferida, como é que ela fez para alcançar a cura ou a melhora? Eu não sei como é que está isso dentro de você. Acho que é um processo, né? É um processo de tem um lugar muito comum que as pessoas costumam falar, que a vida é um eterno aprendizado, Uhum. e é. A gente só tem que escolher em qual livro a gente vai ler, né? Da onde a gente vai tirar as nossas lições, assim. Eu tirei muitas lições da minha infância. Eu tirei muitas lições da lições comportamentais, lições reativas, enfim. Uhum. E hoje, eu, cada vez mais, cada vez que vou revisitar a minha infância, eu vou com um olhar muito tenro, sabe? Muito empático, assim, porque a gente vai vivendo e a gente vai vivendo, acumulando erros, né? Para Uhum. aprender, tem que errar. Então, a gente Com vai errando. certeza. E eu sempre carreguei muita culpa comigo. O- E hoje eu consigo entender que eu, eu, eu tenho procurado não me arrepender tanto dos meus erros, porque se não fossem os meus erros, eu não tinha acertado. Então, eu acho que da menina que eu fui para a mulher que eu sou hoje, eu agradeço a muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais me orgulho é de eu ter conseguido tentar chegar próximo do que foi a minha história. E, assim, eu acho que quando eu comecei a fazer as lives na pandemia, foi um reencontro total para mim. Eu pude me reencontrar com o meu passado, eu pude me reencontrar com mágoas da infância, né, com situações em que tentaram mudar a minha personalidade. E eu acho que eu estou me reencontrando. Eu tô, eu tô cada vez mais me reencontrando com o meu projeto de mulher, né? De Aquela, existência. sim, sim, porque durante a infância eu sofri, eu e muitos, né? Muitas de nós, mulheres negras, muitos negros no Brasil sofrem injúria racial desde cedo. A gente pode não ter uma noção do que é o racismo estrutural ou do que é a injúria racial, mas a gente aprende sofrendo. Uhum. E, e todos esses ataques que eu tive na minha infância criaram muitos traumas, e esses traumas acabaram mudando a minha maneira de me relacionar com o Uhum. mundo à minha volta. De que forma que eles mudaram, Tereza? Eu era uma criança extrovertida. Meu plano de vida sempre foi para fora. Eu sempre gostei por exemplo, eu com 6 anos de idade, eu ia para frente da minha turma, quando terminava a aula, e eu cantava um sucesso do Fafá de Belém, imitava ela dançando. E então, talvez ali já tivesse um projeto de cantora, que Uhum. foi minando, né? Eu fui.
me desacreditando, sabe? Quando eu me destacava em alguma coisa e em seguida alguém me atacava ou tentava me ferir, tentava me dizer que aquilo ali, que eu não pertencia àquele lugar ou que eu não merecia estar ali, isso foi me deixando cada vez mais, porque eu não reagia, então ficando cada vez mais recolhida para dentro de mim, sabe? Uhum. E aí acabei me tornando uma pessoa tímida, Foi coisa que eu nunca. murchando, né? Eu vejo essa imagem quando você fala assim, da impressão de uma flor que vai assim murchando, vai secando, vai encolhendo, como se fosse voltar para a semente. É porque a gente é atacado em tudo. Eu era atacada em tudo. Eu era atacada pela cor da minha pele, eu era atacada pelo meu cabelo, e eu era atacada por exemplo, eu tirava notas altas no colégio. E as pessoas não gostavam disso, de ver uma menina preta tirando nota alta. Uhum. Tinha gente que ficava indignada, tinha criança que ficava indignada comigo. Como é que eu tirava aquelas notas altas? E eles não tiravam. Então, aí, por exemplo, chegou um momento, eu uso óculos, né? Sou Uhum. míope. Uhum. E descobri que era míope na primeira série, porque eu não conseguia enxergar o quadro negro. E aí comecei a usar óculos e, claro, acabei quebrando meu óculos, criança. E aí eu usava o óculos assim, ó. Eu usava o óculos, meu óculos só tinha uma haste. Aí Uhum. eu usava, ia para o colégio, claro, né? Ia para o colégio com óculos aqui, mas chegava no colégio, eu botava o óculos. E meus pais não tinham como me comprar outro óculos, nem consertar naquela época. E, e aí eu via as pessoas fazendo desenhos horrorosos meus. E eu sabia que era eu, porque eles colocavam aquele desenho horroroso com óculos sem uma haste do lado. Uhum. Então, assim, eram detalhes, mas eram coisas que iam minando a minha autoestima. Uhum. Ao mesmo tempo em que eu era ridicularizada com apelidos e, às vezes, com atitudes que eu ficava muito horrorizada, sabe? Chega um momento que é muito difícil, assim, eu consigo lembrar de coisas que me aconteceram na infância, eu só não tenho a minha mente da infância. Então, na infância, tudo é muito redimensionado. Uhum. As coisas aumentam muito, né? O olhar que eu tenho hoje não é o mesmo olhar da infância. Claro. Mas eu percebi que eu fui levando assim a minha vida e chegou um momento em que eu realmente acreditei naquelas pessoas. Eu acreditei É que eu era muito feia, cruel, é cabelo muito cruel. feio, sabe? Às vezes, eu fazia a prova e eu errava de propósito para não ganhar nota máxima. E aquela nota máxima me dá dor de cabeça, sabe? Com os Uhum. meus colegas de turma, assim. Nossa, foi uma coisa que te marcou muito, Tereza. Dá para sentir daqui, assim, você falando. E como é importante o teu depoimento, como foi embrutecido o local onde você foi criada, né? Pelo menos aquele ambiente escolar era embrutecido, não era humanizado. E é uma coisa que toca muito. Você não falava em casa a respeito disso. Eu li, é isso mesmo? Você não Não, falava em casa? não, eu não falava. Eu não falava. Por exemplo, quando eu troquei de colégio, fui para Batistina, ali em Vista Alegre. É um bairro próximo da Vila da Penha. E, e aí, na Batistina, era um colégio, assim, parecia um quartel-general, sabe? Hum. Um quartel do Exército, assim, a diretora, Dona Rosa, ela era muito rigorosa. Nossa, a Dona Rosa era o perfil de uma parte da sociedade brasileira hoje, assim, eu consigo Uhum. identificar. É porque, assim, chegava, era assim, a gente entrava no colégio e a primeira coisa que a gente fazia era formar uma fila para cantar o hino nacional. E aí ela vinha, enquanto a gente cantava o hino, ela vinha, observava tênis, meia, uniforme, estava limpo,
sentado, enfim. Ela vinha meio que, ela encarava a gente e tal. Tinha né, era quase que uma vistoria aquilo. Uhum. E a fila era por ordem alfabética. Então, o meu nome era Tereza, eu ia para o final da fila. E aí tinha um menino que ele passava por mim, não tinha ninguém atrás de mim, e ele batia na minha bunda. Aí eu não enxerguei o gesto, a intenção daquele gesto. Para mim era pura maldade ele bater na minha bunda. Até que uma vez eu vi num filme, na televisão, dizendo que o homem passava a mão na bunda da mulher, assediando. Não era nem assédio, era outro nome, né, que se usava. E aquilo me deixou muito preocupada. Falei, esse menino, ele tá... Eu fiquei com medo dele. E aí, o que eu fazia? Porque era assim, a gente fazia fila, cantava o hino e ia até os inspetores, sei lá, do colégio, entregava a caderneta para né, botar aquele presente, Sim, né? sim, sim. Apareceu. Você tinha quantos anos aí, Tereza? Aí eu estava na sexta, peraí, 6, 7, 8, 9, 11 anos. Aí eu passei quando começava o hino, eu ia para o banheiro. E aí eu ia para o banheiro e só saía da sala depois que já estava todo mundo na sala, porque aí ele não ia passar por mim e bater na minha bunda. Uhum. Então eu fiz isso, assim, quase um mês eu fiquei fazendo isso. Minha mãe me deixava no colégio, eu entrava, quando iam formar a fila, eu ia para o banheiro, ficava no banheiro até... Aí um dia, eu sou pisciana, sou muito distraída, imagina. Um dia, eu fiquei ali, não fui no banheiro e tal, e entreguei a minha caderneta. Quando a diretora, a dona Rosa, abriu a minha caderneta para carimbar, né, o presente, ela viu que eu tinha, sei lá, quase sei lá, uns 15 dias, 20 dias, sem carimbo de comparecimento no colégio. Uhum. E primeiro ela achou que eu estava matando aula, depois acho que ela perguntou ao professor, a professora disse que os professores disseram que eu estava ali, ficou uma confusão, ela chamou a minha mãe no colégio. E para mim aquilo foi um ato assim, como eu sempre guardei, eu nunca falei disso em casa, minha mãe foi para o colégio e ela me suspendeu, a diretora me suspendeu, fiquei suspensa. E minha mãe ficou muito triste comigo por essa suspensão. E ela só tinha alegrias comigo no colégio, porque eu sempre tirava nota boa, enfim. Uhum. Era considerada uma ótima aluna. E aí, assim, tinham pessoas que eu evitava encontrar no colégio. Quer dizer, você ficar presa num banheiro, sabe, evitar pessoas, não tirar a nota que você merecia, porque você não queria, Você entende? aparecer, mas assim, não Sim. queria, né, as atenções voltadas para você. Eu imagino como isso deve ter sido doloroso na sua vida. É muito ruim você ter que esconder o seu conhecimento. Isso também é uma forma de apagamento cultural, não sei nem se existe esse termo, sabe? Uhum. Você não pode negar o que você sabe. Isso é desumano, assim. Totalmente, Claro que todos totalmente. nós ali éramos crianças. Aquelas crianças estavam reproduzindo um padrão de pensamento, de comportamento que foi aprendido dentro de casa. Era essa provocação que eu queria fazer. Exatamente, exatamente. E infelizmente.
E aí, nesse tempo todo, você disse que você se retraiu e se retraiu e se retraiu e não falou nada em casa. Antes de eu fazer essa pergunta que eu quero muito fazer, que é quando o negócio volta, eu queria saber em casa como é que seus pais lidavam com isso. Você não falava para eles, mas como que eles lidavam com isso? Eles conversavam sobre esse assunto? Eles também sofriam isso e calavam, não falavam nada? Como é que era o ambiente na sua casa em relação a preconceito? É muito delicado isso, falar isso, porque a minha família nunca foi de falar muito entre nós, de problemas. A gente só falava de coisa boa, como se fosse um comercial da TechPix. Mas a gente falava, a gente brincava muito, né? Eu tenho 5 irmãos, então nós sempre brincamos muito e nos divertimos muito. Mas por exemplo, quando eu morava em outra casa, eu ia para o que a gente chama de explicadora. Isso tem muito no currículo. E eu, inclusive, fui explicadora também, pode colocar no meu currículo. Em algum momento eu fui explicadora, que são pessoas que ajudam os alunos a fazerem tarefas do colégio. Sim, uma aula de reforço, né? Uma aula de reforço e tudo isso né, como era um trabalho, né? Era uma remuneração pouca, mas a gente tinha essa remuneração. E quando eu me alfabetizei com 4 anos de idade, porque eu ia para a explicadora antes de entrar no colégio municipal. Então ia eu e meu irmão para a explicadora e a gente passava por uma casa que tinha um menino branco que ficava sentado em cima do muro e ele ofendia a gente toda vez que a gente passava ali. A sensação de impotência diante de uma situação dessa eu ficava com vergonha do meu irmão estar ouvindo aquilo junto comigo. Então, eu não sei, esse filme já passou várias vezes na minha cabeça, então a impressão que eu tenho era de que eu não queria trazer esse assunto para dentro de casa porque eu achava isso tão horrível e eu não sabia nem entender por que isso acontecia. Então, era um assunto que, para mim, era um tabu. Eu não falava disso. Meus pais nunca falaram conosco sobre racismo. Nunca. Isso nunca foi falado, né? Meu pai e minha mãe são negros. Nunca foi falado. Mas, assim, quando eu vi alguém botar um apelido no meu irmão, sabe, racista, ou mesmo a maneira como as crianças brincam, a maneira como as pessoas tratam você, tem uma coisa que é um escárnio, é uma diminuição de valor, e você não... A minha cabeça não tava antenada para isso. Eu só me perguntava por que existia, mas eu não tinha força para reagir. Eu acho que hoje, ainda num país racista, porque o Brasil nunca deixou de ser racista, e essa, inclusive, é uma das principais facetas do racismo estrutural, é que ele não vai embora. Por isso tem essa questão estrutural, tá na estrutura, tá na espinha dorsal. Sim, sim. E hoje, eu duvido que uma criança negra ouça uma injúria e não revide. Eu mesma, se eu estivesse no corpo da Cristina, né, que eu chamo de Cristina quando era criança, da Cristina de 6 anos, eu ia socar aquelas pessoas. Eu ia bater, eu ia reagir, eu ia xingar, eu ia fazer um escândalo. Hoje. Porque hoje você tem mais recursos também, né, Tereza? Hoje você tem mais recursos, você é uma adulta, você aprendeu muita coisa. Claro que eu acho que quando a gente divulga, quando a gente fala, quando a gente tem pessoas como você que vêm à televisão, contam a sua história
enfim, quando a gente começa a ter, né, pessoas com mais voz na sociedade para falar desse crime, porque crime, as coisas começam a mudar, mas eu acredito que ainda tenha muita criança que, né, segure aquilo, que chore escondida, e por isso eu acho tão importante o que você está falando aqui. E eu queria saber, como é que começou essa reação da Tereza, né? Vamos falar de Cristina e de Tereza. Como é que começou essa reação da Tereza, de falar assim, não, eu sou negra, eu sou bonita, é isso aí, eu sou mais eu. Quando é que começou isso? O que deu esse estalo em você? A obra do Candeia. Uhum. Que antes Eu você ouvia ouvia de um jeito e depois passou a ouvir de outro, que você já gostou de metal, né? Já foi meio metaleira. Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, meu pai era feirante, meu pai era de Cachoeira, do Recôncavo Baiano, e veio servir o exército no Rio. E lá na Bahia, meu pai, ele era aprendiz de alfaiate. Mas aqui, um amigo dele chamou ele para trabalhar na feira. E meu pai se tornou feirante, conseguiu licença e tal. E ele, bom, feira, você prepara a sua feira antes, né? Então, ele saía da feira, ele passava no Ceasa para comprar mercadoria para o dia seguinte, trazia aqueles caixotes de laranja e de limão, que ele vendia. Laranja, limão, às vezes maracujá, mas o forte do meu pai era laranja. Uma fruta que está muito em voga, né, esse ano. Ano passado, ano retrasado. E aí, ele vendia laranja e limão. E aí, de noite, ele ia para a varanda da nossa casa, pegava a vitrola, botava a vitrola na varanda. Ele tinha 3 discos. Era o disco da Gal Índia, o disco do Roberto Ribeiro, de 78, e o disco do Candeia, que era o Samba de Roda. E ele adorava o Candeia, ele ouvia muito mais o Candeia do que os outros. E ele ficava ensacando limão, né? Fazendo aquela tirinha de 6, sabe? Uhum. E me ensinava, eu ajudava ele. Eu confesso que o limão que eu amarrava ficava todo frouxo, mas eu ajudava ele a separar os saquinhos, a separar a quantidade de limão para ele colocar. Eu ficava ali meio ajudando a ele e ouvindo Candeia, ouvindo Roberto Ribeiro, Gal. Mas eu era muito influenciada pela cultura norte-americana, que era tudo que se ouvia. Eu sou de 1968, então, imagina, anos 70, o que a gente ouvia aqui no Brasil era todos os sucessos da música negra americana. Dana Summer, Barry White, Diana Ross, Earth, Wind and Fire, adorava isso. E eu não ligava muito para a música brasileira. Até que, com 25 anos, eu reencontrei esse álbum do Candeia e eu tive É como se a minha vida tivesse recomeçado, sabe? Foi ouvir aquele álbum de novo foi uma catarse para mim, porque eu sabia cantar todas as músicas. Qual foi E a eu não sabia. frase que te marcou, que você lembra assim? Ah, essa foi a Hã? frase. Essa foi a frase, ou esse foi o trecho da música que, caramba, me sacudiu de vez. Foi o início do álbum. Foi a primeira música do lado A, que era Brinde ao Cansaço. Vamos brindar o cansaço, meus amigos, vamos brindar o cansaço. Esse é o prêmio para a vitória do boêmio. O primeiro acorde, a primeira frase, o primeiro verso, e é curioso porque essa música ela não tem uma introdução, ela não tem nenhuma nota musical para dizer que o cara vai cantar. A música começa, vamos brindar o cansaço. Quando eu ouvi aquilo, eu me arrepiei, eu chorei, eu gritei, eu cantei tudo, eu sabia, conhecia as músicas, e aí foi me dando uma sensação, um sentimento que eu
não conseguia definir direito, eu fiquei com vergonha do meu pai. Falei, gente, como cantei, era incrível, genial, que voz linda, e como divide bem, e que música linda, e olha só isso, e quem é eu? Aí eu E você pirei, ficou com vergonha porque antes você não dava tanto valor, é isso? sim. E aí comecei a Tereza, você tem uma, tudo ideia. você tem uma história linda, incrível, e a gente está 2 minutos para acabar do nosso programa, então eu preciso pegar, assim, o principal do principal do principal. Eu quero que você me diga, eu quero que você deixe um recado para as pessoas. O que você aprendeu nessa jornada toda contra o preconceito? Eu sei que as lives, você falou, as lives foram muito importantes para você. Você começou a fazer por conta da sua mãe, né, para deixar sua mãe, entreter a sua mãe. Qual lição de vida que você traz aqui para a educação, que você quer deixar aqui eternizado nesse programa que a gente está gravando? Bom, o Brasil, ele foi, ele foi forjado com muitas histórias cruzadas de maneira que confunde quem quer entender o Brasil. E a gente sabe que a branquitude do Brasil, né, enfim, a classe dominante, as pessoas de mais poder, elas têm um provedor, né? Elas têm uma fonte de renda. Então, assim, desde as capitanias hereditárias, que hoje continuam, mesmo que metaforicamente, existe uma classe no Brasil que não trabalha, ou que, quando cresce ou quando nasce, ela já ganha um montante de dinheiro que ela não precisa se esforçar muito para viver. Ou melhor, ela não sobrevive, ela vive bem e muito bem. E existe uma grande parcela da população preta, trabalhadora, que não é herdeiro de capitania hereditária, não é rentista, não recebeu nenhuma herança financeira da família, não tem um pai empresário, não tem alguém que indique, enfim. Mas nós temos sim um legado, nós temos sim uma herança. Nós não temos herança financeira, mas nós temos uma herança ancestral gigante, forte, resistente, e que não vai abandonar a gente nunca. Então, às vezes, a gente vai passando, a gente vai vivendo, e a gente não vai entendendo direito o que está acontecendo na nossa vida. Mas, em algum momento, o seu ancestral vai entrar em contato com você. Ele pode entrar em contato com você através da música, através da dança, através da arte, através da cultura, através da política, através de pequenos gestos. Espetacular, você é linda e você não vai me fazer chorar agora. Muito obrigada pela sua entrevista, eu adorei conhecer você, adorei ouvir sua história, porque adorei até um verbo estranho, né? Para uma história de tanta luta, de tanta garra, mas no sentido de poder contá-la aqui, poder eternizar o seu discurso, a sua trajetória, a sua garra e essa coisa de entrar em contato. É uma herança de construção, Tereza. É uma herança de construção. Eu acho que é a principal herança, pelo menos que nós herdamos. E eu não vou falar de vocês, porque eu também faço parte disso. Então, tá na gente. Enfim, Tereza, muito obrigada. Um prazer te conhecer. E parabéns, sucesso, saúde, saúde, saúde. Eu termino o programa assim hoje. Saúde. Que é o que a gente mais precisa nesse momento. Sim. Um beijo grande. E volta, que a gente precisa conversar mais. Aguenta aí. Tá bom.
O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá!